Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a parte final do primeiro capítulo de Naum. Vamos estudar Naum, capítulo 1, versículos 9 a 15. Nesse texto vamos considerar especificamente um dos atributos divinos, isto é, a sua justiça. Porém, antes de detalharmos esse atributo, com base nesses versos, vamos mencionar os demais atributos divinos, aqueles que nós chamamos de atributos transferíveis, atributos comunicáveis. Você se lembra do programa passado? Muito bem, esses atributos comunicáveis podem ser descritos da seguinte maneira. Primeiro, Deus é bom, isto é, tudo quanto Deus criou originalmente era bom, era uma extensão da sua própria natureza. Segundo, Deus é amor, significando que o seu amor é altruísta, pois abraça o mundo inteiro, composto de toda a humanidade, mesmo que pecadora. Terceiro, Deus é misericordioso e clemente, isto é, Ele não extermina o ser humano conforme merecemos devido aos nossos pecados. Quarto, Deus é compassivo, isto é, ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento da outra pessoa. Sentir tristeza com o desejo de ajudar. Quinto, Deus é paciente e lento em irar-se, conforme Naum nos mostrou no programa passado. Isso quer dizer, Deus expressou essa característica pela primeira vez lá no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva, quando deixou de destruir a raça humana, conforme era direito seu. Sexto, Deus é a verdade. Jesus chamou-se a si mesmo de verdade, em João 14,6. O Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade, conforme João 14,17. Enfim, Deus é verdade. Sétimo, Deus é fiel. Deus fará aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. Ele cumprirá tanto as suas promessas quanto as suas advertências. Oitavo, Deus é justo. Significa que Deus mantém a ordem moral do universo. Ele é reto e sem pecado na sua maneira de tratar com a humanidade. E Deus é perfeito e santo em nono lugar, isto é, Ele é absolutamente isento do pecado e Ele é perfeitamente justo, reto. Ele é santo. Ora, querido amigo, tendo um Deus assim, podemos saber que esse Deus é justo e que atua com justiça. Então, nesse estudo, vamos considerar o atributo da justiça de Deus. Vamos considerar a justiça de Deus em retribuir, em recompensar o ser humano pelos seus feitos. Ao considerarmos esse atributo divino, devemos perceber o que Naum nos revela. Naum nos mostra um Deus desconhecido por muitos que se dizem seus seguidores. Será que de fato conhecemos esse maravilhoso e grande Deus? Vamos conhecer com Naum o caráter desconhecido de Deus, isto é, o seu justo caráter. Naum nos mostra que, ao conhecermos melhor a Deus, nele e no seu juízo, vamos encontrar, primeiro, justiça e poder divinos. Segundo, misericórdia e ira divinas. E terceiro, destruição dos inimigos divinos. Vamos aprender com Naum que o juízo divino é tão ativo quanto são o seu amor e a sua graça. O amor de Deus demanda que Ele atue com o pecador de uma maneira paciente para abençoá-lo, para agraciá-lo com a sua salvação. Porém, o juízo de Deus requer que Deus atue com o pecador, que nunca se arrepende da sua vida pecaminosa, de uma maneira em que Deus preserve a sua santidade, a sua retidão e a sua justiça. Por isso, Deus retribui ao pecador o pecado que ele comete. Ora, diante dessas verdades, nós podemos estudar esse texto sob este título. O texto é Naum, capítulo 1, versículos 9 a 15, e o título é As Justas Recompensas Divinas. Eu repito, as justas recompensas divinas. Nós temos que considerar o perigo da autojustiça.
É muito fácil enxergar e condenar as falhas dos outros. O homem que confia na sua justiça própria não reconhece a sua própria necessidade da graça de Deus. Durante o seu ministério, Jesus batalhava contra a arrogância, contra a autojustiça das seitas como a dos fariseus. Paulo, um ex-fariseu, também lutou contra o mesmo orgulho religioso dos seus compatriotas. A autojustiça traz consequências gravíssimas. Quando a pessoa recusa a ajuda oferecida por Deus, não há outro remédio. Vai caminhando para a morte, incapaz de se livrar dos laços da iniquidade. Tal pessoa acha algum conforto em ver os pecados maiores dos outros e não reconhece que o Deus justo rejeitará todos que praticam a injustiça. A Bíblia tira as desculpas das pessoas que se julgam boas, mas ao mesmo tempo ela também oferece esperança. Sabe por quê? Porque Deus abençoa aqueles que o temem, aqueles que o buscam, aqueles que lhe são submissos e nele esperam. Os pecadores de qualquer nação serão condenados, e os justos de qualquer povo serão abençoados. Deus julgará cada um conforme os seus atos, e o seu julgamento não mostra a acepção de pessoas. Os judeus confiaram na lei que Deus lhes deu, e por terem recebido essa revelação especial, eles se acharam superiores aos gentios. Mas possuir a lei, conhecer a lei só, não salva. Ser ouvinte da lei não salva. Para serem justificados, teriam que obedecer à lei, mas não fizeram. Teriam que amar a lei, mas não fizeram. Por isso eles foram punidos e castigados. Ora, Deus usou povos gentios para disciplinar e corrigir o seu próprio povo. Uma dessas nações foi a Assíria. Ao serem usados por Deus, os assírios se excederam. Eles entenderam que era a sua própria força que os tornava poderosos. Os assírios usaram de crueldade para com seus inimigos e especificamente para com Israel, que foi conquistado em 722 a.C., e para com Judá, que frequentemente era atacado por eles, assírios. Embora tivessem sido usados por Deus, a idolatria, a crueldade e a violência, além das diversas oportunidades de arrependimento, não moveram o coração dos assírios para com Deus. E assim, eles também se fizeram culpados, merecedores da justa recompensa divina. Para com Deus, querido amigo, não há acepção de pessoas. Tanto o seu povo sofreu por seus pecados, como também os ninivitas sofreriam por suas maldades e atrocidades. Deus é um juiz justo. Cabe ao homem se conformar com a vontade do Senhor. Por isso, então, podemos dizer como princípio, todos devem estar alertas, pois as justas recompensas divinas não tardam a acontecer. Eu repito, esse é o princípio que temos com base em Naum, capítulo 1, versículos 9 a 15. Todos devem estar alertas, pois as justas recompensas divinas não tardam a acontecer, não tardam a se manifestar. Nesse texto encontramos 5 justas recompensas divinas pelos atos por nós praticados. A primeira justa recompensa divina se dá contra os que pensam contra o Senhor. Versículos 9 e 10. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelaçam como espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Querido amigo, nesses versos o profeta começa a advertir que a retribuição do Senhor é definitiva. Os inimigos podem estar tramando, pensando em fazer algo, porém a intervenção divina é definitiva. As suas ações não se dão em 2 etapas. Não.
O anúncio da intervenção divina deve alertar a todo ser humano. Ele corrige não só os ímpios, mas corrige também aqueles que são do seu povo, isto é, ele corrige a você e a mim. A palavra profética do versículo 11 é específica. Mesmo que tente se livrar, o inimigo de Deus é considerado como um espinheiro seco, como palha seca que vai sendo queimada e não resta mais nada. Assim como os bêbados que não têm domínio sobre si, assim como os embriagados que não se controlam e ficam à mercê dos seus opositores, assim os inimigos de Deus não terão reação contra o justo e definitivo juízo de Deus. Por isso, a segunda justa recompensa divina se dá contra aqueles que maquinam o mal contra o Senhor. Versículos 11 e 12. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. É interessante notarmos que há uma identificação entre planejar o mal contra o Senhor e agir com opressão contra o seu povo. Quem trama o mal contra o povo de Deus está tramando o mal contra o próprio Deus. Conforme a Bíblia de Estudos Vida, talvez Naum estivesse se referindo a Senaqueribe, que reinou de 705 a 681 a.C. Ele foi um rei assírio que desafiou Deus e ameaçou Judá durante o reinado de Ezequias, conforme 2 Reis, capítulo 18, 13 a 35. Ou talvez Naum estivesse se referindo a Assurbanipal, que reinou de 669 a 627. Ele também foi um soberano assírio que conquistou o Egito e subjugou o rei Manassés de Judá, conforme 2 Crônicas 33, 11 a 33. Entretanto, conforme alguns comentaristas, esse planejamento maléfico contra o Senhor pode se referir a uma potência espiritual maligna que usaria a Síria contra Deus e o seu povo. A palavra Belial, no hebraico, indica um ser perverso, um ser inútil ou perdido, termo usado para descrever essas forças espirituais do mal e o caráter de homens que seguem o inimigo de nossas almas. Paulo, inclusive no Novo Testamento, aplica essa mesma palavra a um personagem oposto a Jesus Cristo. Na literatura apocalíptica, esse termo foi usado para se descrever o anticristo ou Satanás. Assim, temos um espírito maligno e temos um povo, temos um rei que desafiou, que planejou o mal contra Deus e o seu povo. No verso 12 temos mais uma vez uma palavra definitiva. Mesmo que esses planos estivessem em curso, mesmo que os assírios fossem fortes e numerosos, Deus que tinha permitido o seu povo que fora afligido para que aprendesse a depender somente dele, Deus não permitiria que sofressem mais. Por quê? Ora, porque Deus é bom e não há poder humano ou espiritual que possa se contrapor ao poderio do Senhor. E daí então chegamos a uma terceira justa recompensa divina que se dá a favor daqueles que se submetem ao Senhor. Veja o versículo 13. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. A mensagem de restauração, que teve início no versículo 12, agora nesse verso 13, se conclui de modo claro e objetivo. Deus prometeu salvar o seu povo dos assírios, Deus prometeu livrar o seu povo da escravidão. Quando Deus promete que quebrará o jugo dos seus inimigos, nos lembramos de um provérbio popular que diz: não há mal que dure 100 anos, nem corpo que o resista. Provavelmente, o povo de Deus, ao ler essa profecia, cheio de fé e de esperança, dizia:
Não há império que dure 100 anos sem que Deus o aniquile, sem que Deus o reduza a nada. Querido amigo, esta é uma verdade bíblica. Esta é uma verdade em que podemos confiar. Chegamos então à quarta justa recompensa divina, que se dá contra os adoradores de falsos deuses e imagens de escultura, por causa da sua vileza. Veja o versículo 14. Que palavras tão claras. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro. Por quê? Porque és vil. Querido amigo, a fé de Naum nas justas ações do Senhor é a fé que os que estão sofrendo opressões e aflições têm também em Deus. É a fé daqueles que confiam no Senhor e nele esperam por justiça, por crerem no tempo de Deus, em que receberão a bênção da restauração, a bênção de Deus como resposta à sua fé. O fim de Nínive, então, agora é colocado de forma clara. Nada sobrará. Também cairá e será destruída toda a linhagem de Senaqueribe. Mas Naum vai ainda mais longe. Ele diz que serão destruídos todos os deuses e terminarão todos os cultos feitos aos deuses assírios. É digno de nota que Senaqueribe foi assassinado por 2 dos seus filhos enquanto rendia cultos a Nisrode e outros deuses assírios. Leia essa passagem em 2 Reis, capítulo 19, 35 a 37, e também em Isaías 37, 36 a 38. Essa profecia foi literalmente cumprida. Vale a pena, então, refletirmos sobre os impérios contemporâneos que adoram os deuses do consumismo, do materialismo e o deus do hedonismo. O deus do prazer. Querido amigo, certamente os seus adoradores e eles próprios, esses impérios, serão consumidos nos seus próprios templos. A quinta e última justa recompensa divina se dá a favor daquele que se alegra no Senhor e lhe faz votos. Versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Esse verso pode fazer parte do início do capítulo 2, como pode fazer parte dessa conclusão de sentenças condenatórias. Quando consideramos assim, vemos nele uma conclusão para o primeiro capítulo. E aqui temos pela primeira vez a menção do nome de Judá. Então fica identificado aquele que vai receber as bênçãos do Senhor. Uma ideia que predomina na interpretação dessas palavras é que a ação retributiva do Senhor é uma demonstração a mais da fidelidade de Deus para com seu povo de Judá. Mas, querido amigo, como entender essa fidelidade? Naum apresenta um quadro muito significativo descrevendo um mensageiro que, ao vir pelos montes, vem anunciando a paz. O Evangelho é isso. As boas novas são uma verdade. Deus já tem atuado na história e ainda continua e continuará agindo poderosamente. Tem-se dito que um império cruel e maldoso, como o Império Assírio, significou muita dor e sofrimento para o povo de Deus. Porém, Deus, por ser fiel e manter-se firme aos seus compromissos, anuncia-lhes a paz. A chegada de paz não significa a ausência de conflitos e dificuldades, mas certamente significa aquela tranquilidade interior de saber que Deus está no controle de todas as situações. Significa também que diante das ações poderosas do Senhor, as condições seriam mais favoráveis e motivariam o povo a celebrar suas festas cumprindo seus votos. Ao concluirmos
essa nossa reflexão, reconhecemos que Naum conheceu os efeitos das reformas de Josias, na qual se desenvolveu os espaços antigamente ocupados pela idolatria. Esse desenvolvimento para as coisas do Senhor trouxeram novamente esses lugares como locais de culto, de celebração e de votos a Yahvé. Foi por essa razão que o profeta viu na destruição dos inimigos a boa mão de Deus e a certeza de que experimentariam a bondade e a restauração do Senhor. Mesmo que as ações divinas contra os inimigos não sejam aquelas que às vezes desejamos contra os que nos prejudicam, podemos estar certos que Deus está ao nosso lado, agindo em nosso favor. Que o Senhor te abençoe, dando-lhe fé, mais confiança e segurança. Um forte abraço e até o próximo programa.